introdução à carta de Paulo aos Colossenses. Como nós sabemos, então, a igreja de Colossos ela não foi fundada por Paulo. Paulo foi apenas um veículo usado, um instrumento usado por Deus para que essa igreja fosse fundada através de um discípulo dele, que era Epáfras. E Epáfras, então, nota que a igreja de Colossos está tendo alguns problemas. Como eu dizia, problemas. Todas as igrejas têm. Bom dia, Alan, bom dia, Silene. Bom dia, Arthur. Joia. Então vamos lá. E como todas as igrejas têm problemas, a gente tem que resolver esses problemas. E Epáfras foi na fonte. Ele andou um monte, saiu dali da região de Colossos. Vocês lembram onde é que fica Colossos? Lá numa região da Frígia, né? Uma parte da província romana, que hoje é o sul da Turquia, longe. Naquela época, as viagens eram muito complicadas. Às vezes era em camelo, às vezes era a pé, às vezes era em algumas caravanas. E ele demorou um monte de tempo para ir poder chegar em Roma, falar com o apóstolo Paulo. Muito bem. Essa parte vocês já viram semana passada. Viram também a respeito de alguns problemas das heresias que estavam chegando nessa igreja nova. Uma delas era o filosofismo grego, que até hoje impera em alguns lugares, em algumas igrejas aqui no nosso mundo ocidental. E o segundo problema, que é o problema que nós vamos tratar hoje, é o legalismo judaico. O que era o legalismo judaico? Alguém sabe? Se alguém sabe, me ajuda. O que os judeus faziam? Alguns se converteram e queriam levar para dentro da igreja os costumes, ou os costumes judaicos. Muito bem. Algum líder da igreja chegou a ser contaminado por isso? Vocês lembram de alguns líderes que tiveram problemas? Pedrão, um dos colunas da igreja, o apóstolo Pedro. Gálatas 2, vamos lá. Gálatas 2, 11. E nós vamos ver um trechinho ali só para... Ainda antes do primeiro concílio de Jerusalém, que aliás esse concílio de Jerusalém foi até usado por Deus para dirimir essas dúvidas todas e acabar com esses problemas. E versículo 11 de Gálatas 2. Vamos começar no 10. Eu vou fazer a leitura. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homens, porque eu não recebi, nem eu aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Qual que você está lendo? Estou lendo Gálatas 1, Gálatas 2. Gálatas 2, me perdoe. Quando, porém, esse é o texto que estava com a minha cabeça. Cefas veio a Antioquia resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Só lembrando, aquele texto de Gálatas 1 também é bom, tá? Pode ler. É um texto muito jóia. Quando, porém, Gálatas veio a Antioquia resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão, e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles.
Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos: se tu, sendo judeus, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Bom, gente, problemas, inclusive com a liderança, de vez em quando precisa dar um ajuste. E Paulo, usado por Deus para esse ajuste, resistiu a Cefas e depois deles se acertarem ali, vamos fazer o seguinte: vamos lá em Jerusalém, tem gente para consertar tudo isso novamente. Qual era o problema que estava acontecendo ali? Vieram alguns de Jerusalém, judeus, chegaram e disseram o seguinte: ó, quer ser salvo? Vai ter que circuncidar. Quer ser salvo? Ah, vai ter que guardar o sábado. Ah, vai ter que comer comida diferente, porque nós não comemos carne de porco, vocês também não vão poder comer. Enfim, a dieta era diferente, os costumes eram diferentes, era tudo diferente. E os judaizantes queriam impor isso à igreja. E Paulo diz assim: vem cá, turma, nós somos salvos pela graça ou não? E aí começa todo esse embate. E isso chegou em muitas igrejas de Éfeso, teve esse problema. A maioria das igrejas teve. E lá em Colossenses não foi diferente. E esses judaizantes, esses judaizantes queriam, porque queriam fazer com que todos seguissem. Mas Paulo chega e fala: olha, a graça é um rompimento total. Se não for assim, nós vamos viver um farisaísmo judaico dentro da igreja, e não é assim que deve ser feito. E nós vamos ver também que lá em Timóteo capítulo 4, vamos lá, Timóteo capítulo 4, verso 1. Primeiro Timóteo. Isso já é quase que uma profecia, ou melhor, é uma profecia com relação ao final dos tempos, mas isso também aconteceu ali. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, proíbem o casamento e exigem abstinências de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça. Pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Gente, havia lá, naquela época, existe hoje e vai continuar existindo. Por causa de que o apóstolo Paulo fala aqui? Consciência cauterizada. Consciência cauterizada. O que seria consciência cauterizada, gente? O que é uma coisa cauterizada? Por quê? Isso aqui vai ser cauterizado. Como é que eles usavam na época a cauterização? Ferro quente. Hein? Ferro quente. Ferro quente. E quando você queimava aquela pele com ferro quente, o que acontecia com aquela região? Grudava e ficava o quê? Insensível. Aquela pele ali ficava insensível. Então você podia bater em cima e não adianta mais. Tudo que eu vou fazer ali, consciência cauterizada. Aquilo já nada mais atingia, nada mais mexia, nada mais feria aquela. É claro que se você cortasse o dedo, ia sangrar, ia cortar, mas ficava a parte interna da pele, que eu esqueci como é que chama. Epiderme. Endoderme, né? Epiderme e endoderme, é mais ou menos isso. Ela perdia algumas ramificações por causa da queimadura e aquela região ficava insensível. E assim ficava a consciência daqueles que estavam
trazendo essas mentiras, essas coisas enganosas para os colossenses e para a igreja de uma forma geral naquela época. Enfim, tudo isso serve para algumas coisas para nós observarmos hoje. E nós precisamos. Como é que nós podemos resistir hoje a heresias dentro da igreja? Me ajude. Preciso da ajuda de vocês. Eu vou ficar falando aqui em pregação. Como é que eu posso resistir a uma heresia dentro da igreja? Primeira coisa, o que eu tenho que ter? Conhecimento da palavra. Ô, Totão, que beleza. Eu preciso saber em quem eu creio. Paulo diz assim, eu sei em quem tenho crido. E que é poderoso para guardar o meu depósito até o último dia. Eu tenho que saber em quem eu creio, como ele quer que eu creia. Por quê? Porque senão vira a religião de Caim. A religião de Caim eu faço do meu jeito, do jeito que eu quero, e acabou. Ah, mas eu adoro a Deus do meu jeito. Isso não vale. Vale do jeito que o Senhor Deus quer. Né? Então, os judaizantes eram assim. Eles chegavam lá e queriam que fosse daquele jeito. Mas a maioria não tinha um grande conhecimento. E hoje nós temos acesso à palavra de Deus. E por isso Epáfras vai lá e Roma e diz, olha, Paulão, o negócio não está feito. E Paulo vem e começa a conversar através da carta com os colossenses. Alegrando-se e diz, olha, eu oro por vocês. Todas as vezes. Todos os dias eu oro por vocês. Aliás, não só por vocês, mas também por uma igreja aí perto de vocês, que é a igreja de Laodiceia, por algumas outras, algumas igrejas pelas quais eu não estive pessoalmente, não fala lá no capítulo 2. E isso tem algumas coisas muito importantes. Uma delas, como é que nós vamos obter vitórias? Primeiro conhecendo a palavra. E depois? O que mais? Praticando. Prática. Conhecer não adianta. Eu preciso conhecer e praticar. Eu preciso trabalhar. Eu preciso sair. Eu preciso falar. Eu preciso trazer gente. Eu preciso convidar pessoas. Eu preciso fazer com que a nossa forma de adorar o Senhor, que segundo a nossa visão é a forma absolutamente correta, seja conhecida pelo mundo. Senhor conhecido através da pregação da palavra. E a palavra está aberta aqui na nossa frente. Muito claro. Então, a vitória, de um crente, ela é, vamos dizer assim, caracterizada por algumas situações. Primeira delas, a expansão do Evangelho. Segunda dessas características da vitória, além da expansão do Evangelho, é a paz. Vocês já ficaram inquietos quando vocês tinham que fazer alguma coisa, tinham que falar a respeito de alguém? Eu não consigo, eu não vou lá, o vizinho às vezes não está, às vezes eu vou lá e ele não aceita, e você vai ficando inquieto, você vai perdendo a paz por causa disso. Já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. E não foi uma vez só. E isso a gente vai perdendo o sossego, perdendo a paz. Enquanto chega. Ele pode até falar depois, olha, eu não quero nada disso. Mas você foi lá e cumpriu a sua parte. E fez o que tinha que ser feito e falou o que tinha que ser falado. Agora, o que é essa paz que nós estamos falando? Essa paz que nós queremos e que nós precisamos. É a paz que o Senhor Deus coloca nos nossos corações quando nós somos justificados pelo Senhor Jesus. Romanos 5:1 diz que justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, ou seja, reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus. Isso é fundamental para nós. Paz, reconciliados e reconciliadores. Reconciliadores significam embaixadores.
Embaixadores são aqueles que vão na terra do, às vezes até do inimigo, mas na terra alheia, lá no mundo, fazer o quê? Representar. Representar quem? A mim mesmo, é isso? Não. Representar aquele que me enviou. Que é, provavelmente, no caso do embaixador de um país, o presidente, ou o parlamento, ou qualquer coisa assim. No nosso caso, o Senhor Jesus. Nós temos que representar o Senhor Jesus. E quando nós representamos o Senhor Jesus, eu vou representar o Senhor Jesus de que forma? Do jeito que eu acho que tem que ser. Não. Não pode ser assim. Tem certeza? Tem que ser do jeito dele ou do meu jeito? É do jeito dele. E para eu fazer do jeito dele, eu tenho que fazer o quê, Totti? Conhecer a palavra. E para que eu possa fazer, como o Daniel falou, praticar, conhecendo a palavra, eu preciso e me convidar. Ah, eu não tenho jeito para falar, traz para a igreja. Traz para o PGM. Tá? Tem Bíblia, tem pastor, tem pessoas que vão trabalhar em cima do texto que foi pregado, em cima do texto que está sendo ensinado. E muito provavelmente, num cantinho, quieto, sendo evangelizado. Isso é fundamental. É assim que a igreja vai se expandir localmente. Como é que nós recebemos a palavra de Deus? Foi através de missões. Missionários que treinaram pessoas para que fosse transmitida essa palavra para outros através de pessoas. O Senhor Deus usando pessoas para isso. Nós não temos nenhum missionário, nós ajudamos alguns missionários de outras denominações. Mas nós vamos ter que um dia trabalhar em cima disso. Olha, precisamos fazer com que os nossos, ou com que alguém seja um missionário nosso, um enviado nosso, para que a palavra de Deus e para que outras pessoas possam conhecer. Não com legalismo judeu. Se você não se circuncidar, você não é salvo. Mas o Senhor Jesus não falou isso. Ah, mas nós estamos falando porque nós somos judeus e o judeu também ele tem a responsabilidade de transmitir a palavra. Que palavra que ele vai transmitir? Não era a palavra do Senhor Jesus. Era a palavra que eles achavam. Toda a palavra inspirada por Deus, ela é direcionada para a pessoa de Cristo. Esse é o verdade. E isso é fantástico e é fundamental. Gente, Colossenses capítulo 2, do verso 1. Eu gostaria, pois, que soubesses quão grande luta eu venho tendo por vós, e pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Essa é a nossa função. Paulo estava dizendo que ele não tinha ido lá, ele não conhecia aquelas pessoas, eles não tinham visto face a face, mas ele orava para que o coração fosse confortado e vinculado em amor à igreja, e que eles tinham ou tenham a riqueza da convicção do entendimento. Somos convictos daquilo que nós queremos? Temos o entendimento correto daquilo que nós queremos? Se chegar alguém aqui e dizer assim, olha, agora nós vamos precisar, ao invés de orar, ao invés de conversar, ao invés de
estarmos estudando a palavra de Deus, nós vamos precisar matar umas galinhas e usar o sangue dessas galinhas para a gente fazer uma oferta. É claro que isso é um absurdo, você vai na hora, você vai dizer, não, isso para, isso é macumba, né? Mas e se a coisa for dissimulada? Devagarinho, vamos tentar. Vamos mudar o culto pro sábado. Para começar, ao invés, não precisamos mudar o culto do sábado, podemos manter o culto no domingo. Mas no sábado nós não vamos poder fazer nada. Para começar, tá? Depois muda. No sábado nós não vamos poder fazer nada, nós vamos ter que ficar quietos. Nós vamos ter que andar uma milha. No máximo, ninguém pode trabalhar no sábado. E aí começa. Mas por quê? Porque a dona Ellen White falou que era assim, porque ela teve uma visão. E aí a coisa começa. Tem um livro especial que ela escreveu chamado. Grande Conflito. Você já leu, Tatão? Eu já li. O interessante é que tem muita heresia lá dentro, mas é uma coisa tão fina que você acaba sendo enredado em algumas coisas. Pastor, já vou encerrar. Por isso é que nós precisamos de algumas coisas. Cuidar com as heresias que muitas vezes chegam devagarinho, muito devagar, bem sutis. O Senhor Jesus era judeu, ele foi circuncidado, não foi? Ao 8º dia, foi lá apresentado no templo. Vamos fazer? Não custa nada, só cumprir um ritual. E aí começa a briga de Paulo e de Pedro e de alguns outros judaísmos. Gente, heresias dentro das igrejas não começam com coisas grandes, como eu falei agora há pouco. Ela começa em pequenos detalhes. É assim que Deus diz. Quer falar com ela? Desse jeito. O interessante é que a base de todo o ministério cristão é o amor de Deus que nos reconcilia com Ele mesmo por Cristo Jesus. Ele demonstra todo o amor de Deus o Pai quando morre naquela cruz e através da fé nos reconcilia com Deus. Mas nós não precisamos fazer obras? Não? Precisamos? A que tipo de obra? Efésios capítulo 2, versos 8, 9 e 10 diz que pela graça. Graça. Sois mediante. Isso não vem. É um dom. Não. Para que ninguém se. Vamos ler o 10 agora. Porque somos. É feitura ou é feiura? O pastor falou que é feiura outra vez. Não foi? Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras que Deus de antemão criou para que andássemos nela. Gente, nós precisamos fazer obras, mas não para ser. O Espírito faz obras para que nós fazemos obras. Nós fazemos obras porque nós fomos. Cuidado com pequenas heresias. Pequenas
esperam são os ministros do livro. Por isso nós precisamos a cada vez, a cada dia, a cada momento, buscar a tua palavra, meditar, para que não sejamos enredados, para que não sejamos enganados, para que não sejamos divididos, porque tudo isso passa por um plano especial do inimigo para que nós nos afastemos do Senhor. Cria em nós, Pai, um desejo inabalável de buscar ao Senhor e não apenas buscar conhecer coisas sobre o Senhor, mas um relacionamento vivo, um relacionamento onde nós possamos sempre estar conectados a cada momento do dia ao Senhor. Na fila do pão, hoje quase nem tenho mais, mas no trabalho, nas coisas que precisamos fazer, na escola, enfim, que nós possamos estar o dia inteiro lembrados e buscando ao Senhor, porque dessa forma o Senhor vai estar sempre atuando em nós, e os nossos corações não vão ser enganados facilmente. Obrigado. E o Senhor tem sido fiel em todos os momentos. Em nome de Jesus. Pastor, passei um pouco do que eu previa.